Você é mais esperto que o diabo? Com certeza, essa pergunta ela pode causar-lhe muitas dúvidas e talvez até um espanto. Mas eu quero repetir, você é mais esperto que o diabo? Neste vídeo eu não quero falar sobre o ser que o homem criou, que tem chifres, que tem um tridente e que vive no mar de fogo. Eu não quero falar sobre este ser, porque se eu falar sobre este ser, eu estaria aqui falando sobre religião. Mas eu quero falar aqui neste vídeo sobre algo mais profundo. E eu quero te fazer a seguinte pergunta novamente: você é mais esperto que o diabo? Muitos acreditam que os seus problemas, que as desilusões amorosas que eles sofrem, a falta de dinheiro e tantas outras coisas é devido à presença do tal diabo que elas acreditam que existe na vida delas. Mas neste vídeo eu quero lhe apresentar o mais poderoso, o mais forte diabo que existe. E o maior diabo que existe com certeza não é o ser que tem 2 chifres e que tem um rabinho e um tridente. Mas eu quero falar sobre o diabo do medo. Exato, o diabo chamado medo. Eu estou aqui em mãos com um livro mais esperto que o diabo, do autor Napoleon Hill. Por isso eu te perguntei no início deste vídeo, você é mais esperto que o diabo? O livro Mais Esperto que o Diabo é um livro fantástico. É um curso de psicologia sobre como a mente humana funciona. Talvez você sabe como você consegue movimentar as suas mãos, os seus dedos, a hora que você quiser, o seu pé, seu próprio rosto, a sua boca. Você consegue controlar conscientemente todos os músculos, todos os membros, todas as partes do seu corpo. Mas você talvez não saiba como controlar a própria mente. E muito pior, não sabe nem como a mente funciona. O livro Mais Esperto que o Diabo é uma entrevista entre o Napoleon Hill e o próprio diabo. Lembrando que eu não estou falando do ser que as pessoas acham que é o diabo. O livro Mais Esperto que o Diabo é um livro fantástico. E você precisa estudá-lo, porque você precisa se conhecer. E quanto mais você conhecer as estratégias usadas por esse diabo chamado medo, mais perto de Deus você vai estar. Para você entender melhor como funciona este livro, você precisa comprá-lo e lê-lo. Não fique questionando se ele entrevistou um ser de outro planeta, ou um bicho, seja lá o que for. Entenda o conteúdo do que eu vou lhe passar e do que Napoleon Hill passou no livro. Tem uma pergunta aqui que Napoleon Hill faz para o diabo e é a seguinte pergunta: como você assume o controle das mentes das pessoas? Lembrando, eu estou lhe dizendo do diabo chamado medo. E este é o pior, o maior diabo que existe. E olha só o que o tal diabo responde para a pergunta de Napoleon Hill. Ah, isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas. E dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço. Talvez você acredite que o diabo vai se manifestar gritando, berrando por aí, mas não. Ele se manifesta silenciosamente. Talvez esteja dentro da sua mente e você não tenha percebido. Talvez já destruiu todas as suas chances de sucesso e você ainda não percebeu. E eu quero lhe perguntar: o que ocupa a sua mente? A sua mente tem sido ocupada com pensamentos positivos ou negativos? Neste livro, o tal diabo diz para Napoleon Hill que ele controla 98 em cada 100 pessoas. Ou seja, de cada 100 pessoas, apenas 2 pessoas não são controladas por este tal diabo. E um fato interessante que há neste livro é que aquelas pessoas que são controladas pelo diabo, elas são chamadas de alienadas, que são as pessoas que não pensam por si, são as pessoas que são manipuladas e controladas. Aí eu quero te fazer a seguinte pergunta para você saber se você pensa por si. Se alguém chegar para você e te dizer o seguinte: rico não vai para o céu, e outra pessoa chegar e falar rico desagrada a Deus, que a pobreza agrada a Deus, você vai aceitar tal ideia? Você vai ser manipulado? Você vai ser controlado? Você vai se tornar um alienado? Ou você vai pensar por si e questionar: mas por que rico não vai para o céu? Por que eu tenho que ser pobre para agradar a Deus? Por quê? Por quê e por quê?
Você precisa se questionar. Você precisa pensar por si mesmo. Porque as pessoas que te passam tais ideias e muitas outras estão apenas passando para a sua mente o medo que há na mente delas. Elas são alienadas. Porque elas são controladas por pensamentos negativos e pelo medo, que é o maior diabo que existe. E quando você deixa a sua mente aberta a estas influências, você está se tornando alienado. Porque você não está pensando, raciocinando por si, mas está deixando que outras pessoas implantem o medo que há na mente delas para a sua mente. E você precisa ser mais esperto que o diabo. Olha só, Napoleon Hill diz o seguinte: vá em frente e me descreva os seus truques inteligentes. E o diabo responde: um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e, conforme essas sementes germinam e crescem, através do uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. O diabo está te controlando? O medo está te controlando? Ou você está sendo mais esperto que o diabo? Você precisa parar para pensar. Questione os seus medos. Por que eu estou com esse medo? Será que outras pessoas já tiveram esse medo e superaram? Mas você aceita tudo que te passam. Você não questiona nada, você não raciocina, você não pensa. Você está sendo menos esperto que o diabo. Você está sendo controlado por esse diabo e por todas as suas ferramentas e seus instrumentos. E quer maior instrumento e ferramenta do diabo hoje do que a televisão? Do que a mídia? Se você é uma pessoa que fica o dia inteiro na televisão, me desculpe, você é um alienado. Porque você está deixando que eles pensem por você. Você aceita tudo aquilo que eles te falam. Todas as mentiras que eles lançam sobre a sua mente, você aceita. E você está se tornando uma pessoa revestida de medo. Você pegou a carapuça chamada medo e assumiu para si. Você pegou estas vestes chamadas de medo e está agasalhado com essas vestimentas, com essas vestes. Porque você deixa que as pessoas lancem um medo na sua mente e você aceita tudo que chega até a sua mente. Você está sendo um alienado. E se você quer ser mais esperto que o diabo, não deixe o medo te dominar através de pensamentos negativos. Porque, como ele disse aqui, o medo é como se fosse uma semente que é lançada no solo. E você vai regando aquela semente, ela vai crescendo e vai tomando conta de você. E quanto mais o medo tomar conta de você, mais espaço o diabo tem para te controlar. Porque você está sendo um alienado. Você não está sendo aquela pessoa que pensa por si, que questiona. Quando você argumenta, você quer defender o seu ponto de vista, ainda que ele esteja errado. Quando você questiona, você quer saber o porquê. Quando você questiona, você quer aprender. Quem questiona é humilde. Quem argumenta não é. Você precisa superar os seus medos. Dentro de você está crescendo tantas formas de medo que você está inundado pelo diabo. Você está possuído, mas não por um ser que tem um rabo e 2 chifres. Você está possuído pelo medo. E o medo é o oposto de Deus. Eu sei que todas as pessoas têm pelo menos uma fagulha de medo, mas muitas pessoas superam os seus medos. E você não está superando. Porque a maior ferramenta, o maior instrumento do diabo, que é a mídia televisiva, tem dominado a sua mente. Olha só, Napoleon Hill pergunta para o diabo. Lembrando que este livro ele é dos anos 30, do ano 1938. E Napoleon Hill pergunta para o diabo, que é o medo, qual sua arma mais poderosa exatamente agora? Olha a resposta do diabo. Essa é uma questão difícil de responder. Tenho tantos meios para entrar e controlar as mentes humanas que é difícil dizer qual é o mais poderoso. Exatamente neste momento, estou tentando fazer uma nova guerra mundial. Os meus amigos aqui em Washington estão me ajudando a envolver os Estados Unidos nessa guerra. Se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de forma maciça, serei capaz de colocar em ação o meu instrumento favorito para o controle da mente. É o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado. A maior ferramenta deste diabo chamado medo é um medo
de forma maciça na mente de milhões de pessoas. É um medo generalizado. É um medo propagado de mente a mente, da mídia para sua mente. E se você tem aceitado esses medos, você está sendo um alienado. Eu não disse que você é. Ser é uma condição permanente. Eu disse que você está sendo. Isso significa que é uma condição temporária, você pode mudar. A maior ferramenta desse diabo chamado medo é o medo generalizado. É a manipulação das massas. Eu não preciso nem dizer, você está vendo aí o que tem acontecido? O diabo continua. Usei este instrumento para trazer a Guerra Mundial de 1914. Também o utilizei para causar a crise econômica de 1929. E, se a minha oposição, a oposição no caso Deus, as forças do bem, tudo que é relacionado ao bem, ao bom, se a minha oposição não tivesse se adiantado a mim, neste momento eu estaria controlando cada homem, mulher e criança nesse mundo. Olha o que o diabo do medo falou para Napoleão Hill. Você pode ver por si mesmo quão perto eu cheguei para a dominação completa do mundo. Aquilo porque venho lutando para conseguir há milhares de anos. É muito forte o que eu estou te passando aqui. O que está neste livro é muito forte. Hoje, este diabo do medo, que usa a sua maior ferramenta, que é o medo generalizado, a manipulação das massas, talvez esteja conseguindo. Mas eu quero que você seja um dos pensadores, das pessoas que vão pensar por si mesmas e não vão se deixar ser dominadas pelo medo generalizado. Eu quero que você seja um instrumento de Deus, que a sua mente seja ocupada por Deus, por tudo aquilo que é bom, por pensamentos construtivos. E da mesma forma que o medo germina e cresce dentro de você e vai ocupando o espaço da sua mente, da mesma forma tudo que é bom germina e cresce. Está na hora de você arrancar esta semente maligna do medo de você e plantar a semente do bem, do amor, da coragem, da fé, de Deus. Seja mais esperto que o diabo, não interessa o que está acontecendo. Assista esse vídeo 500 milhões de vezes. E outra, pare de assistir televisão. Se você sair desse vídeo e ligar a televisão, me desculpe, mas você vai ser alienado pelo resto da sua vida. Porque a televisão está jogando medo na sua mente, sempre jogou. O medo na mente de milhares de pessoas. E hoje você vê pessoas aí se afastando. Você vê pessoas aí que dentro de casa não estão tendo bons relacionamentos porque não pode chegar perto, porque não pode aquilo. Estão manipulando você para que você seja um robô. Ah, você tem que ser assim, tem que ser aquilo, não sei o que, não pode isso. Pense por si. Pense por si, claro, cuide-se. Cuide-se. Mas pense por si. Não se afaste. Nós somos seres humanos. Precisamos de relacionamentos, dos relacionamentos, e estão querendo implantar nas nossas mentes que somos como robôs. Faça isso, viva desse jeito, não pode fazer aquilo, tal, tal e tal. Eu não vou ser controlado, eu não vou ser manipulado, porque eu estou sendo mais esperto que o diabo. Eu não estou dizendo que eu não tenho medo, que eu nunca tive. Todo ser humano tem a fagulha do medo. Mas eu procuro superar os meus medos, eu procuro vencer os meus medos, para que o meu medo se transforme em fé, em coragem. O tal diabo aqui que eu acabei de te dizer está dominando a vida de milhares de pessoas. Muitos agora estão se alienando pelo resto de suas vidas, matando todas as possibilidades de sucesso. Mas eu estou aqui para lhe dizer, você não pode ser um destes. Você não vai ser. Mas para você não ser, você precisa aplicar o que eu estou lhe falando. Não assista mais televisão nunca mais na sua vida. Pare de ficar procurando na internet notícias negativas. Você está sendo dominado por este medo, por este diabo. Mande esse diabo para o quinto dos infernos e que se lasque ele. E seja mais esperto que o diabo. E você com certeza chegará ao sucesso e levará aqueles que estão ao seu redor ao sucesso. Obrigado.